Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Livro da Vida. Obras completas de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja. Edições Carmelo Aveiro, Canal Le Conde. A tradução é do Carmelo do Coração Imaculado de Maria de Porto. Caros ouvintes, tenham as obras dos grandes doutores em casa. É importante ter uma biblioteca dessa. E se não por serem doutores da Igreja, por serem grandes filósofos. E caso gostem do trabalho que aqui é feito, concordem com ele e vejam nele algo de valor, levem em consideração contribuir. Centavos serão bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Há também link para a lista de desejos da Amazon ou ainda para tornar-se membro do canal. Obrigada a todos pela presença. Eu também peço, é claro, para que por favor curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz diferença em termos de engajamento. E também peço, é claro, para que orem por mim a Deus Nosso Senhor. E eu desejo a todos que Deus vos abençoe, vos guie, vos guarde e também uma excelente escuta. Seguimos no Livro da Vida desta Santa Doutora Grandíssima. Capítulo 29. Prossegue o assunto começado e diz algumas grandes mercês que lhe fez o Senhor e as coisas que Sua Majestade lhe dizia para a assegurar e para que respondesse aos que a contradiziam. Muito saí do propósito, pois que tratava de dizer as causas que há para se ver que não é imaginação, porque como poderíamos, com esforço, representar a humanidade de Cristo e ir ordenando com a imaginação a sua grande formosura? E não seria necessário pouco tempo, se em alguma coisa se houvesse de parecer com ela. Bem pode alguém representá-la na imaginação e fixá-la algum tempo, durante algum tempo, e os traços que tem e a sua brancura, e pouco a pouco ir aperfeiçoando mais e imprimindo na memória aquela imagem. Isto, quem lhe o impede? Pois com o entendimento o pode fabricar? No que tratamos, nada podemos fazer para isto, senão
que a temos de ver quando o Senhor a quer representar e como quer e o que quer. Não há tirar nem pôr, nem modo para isso, por mais que façamos, nem para vê-lo quando queremos, nem para o deixar de ver. Em querendo fixar alguma coisa particular, logo se perde a visão de Cristo. 2 anos e meio me durou isto. Muito de ordinário me fazia Deus esta mercê. Haverá mais de 3 anos que ele deixou de má fazer tão de contínuo e substituiu-a por outra mais subida, como talvez direi depois. Via que me estava falando, e eu contemplando aquela grande formosura e a suavidade, e outras vezes o rigor, com que dizia aquelas palavras por aquela formosíssima e divina boca. Desejava em extremo perceber a cor dos seus olhos e do tamanho que eram, para o saber dizer. Jamais mereci, no entanto, de o ver, nem me serve de nada procurá-lo. Antes se me esvai de todo a visão. É verdade que algumas vezes vejo que olha para mim com piedade, mas tem tanta força este olhar que a alma não o pode sofrer, e fica em tão subido arroubamento que, para melhor o gozar todo, perde esta formosa vista. Assim aqui não há querer e não querer. Vê-se claramente que o Senhor quer que não haja senão humildade e confusão, e tomar o que nos derem e louvar a quem o dá. Isto acontece em todas as visões, sem exceção, pois nenhuma coisa se pode fazer, nem para ver menos, nem mais faz ou desfaz ao caso a nossa diligência, nem para ver menos, nem mais faz ou desfaz ao caso a nossa diligência. Quero, Senhor, que vejamos com muita clareza que isto não é obra nossa, senão da Sua Majestade. É que assim muito menos podemos ter soberba. Antes, nos faz permanecer humildes e temerosos, vendo que do mesmo modo como o Senhor nos tira o poder para ver o que queremos, assim nos pode também tirar estas mercês e a graça, e ficar-nos perdidos de todo. Quer que sempre andemos com medo enquanto vivemos neste desterro. Quase sempre se me representava o Senhor assim ressuscitado, e na hóstia do mesmo modo, a não ser algumas vezes em que, para me esforçar, se estava em tribulação, me mostrava as chagas. Assim como na cruz e no horto, com a coroa de espinhos, poucas vezes, levando a cruz também algumas, para, como digo, necessidades minhas e também de outras pessoas, mas sempre a carne glorificada. Fartas afrontas e trabalhos passei em dizê-lo, e fartos temores e fartas perseguições. Tão certo lhes parecia que eu tinha demônio, que algumas pessoas me queriam exorcizar. Disto a mim pouco se me dava, mas sentia quando via que temiam os confessores de confessar-me, ou quando sabia que de mim lhes diziam alguma coisa. Contudo, jamais podia ter pesar de ter visto estas visões celestiais, e nem por todos os bens e deleites do mundo eu as trocaria sequer por uma só vez que delas gozei. Sempre tive isto por grande mercê do Senhor, e me parece um grandíssimo tesouro, e o mesmo Senhor mo assegurava muitas vezes. Eu mesma me via crescer em um amar muitíssimo, e a me queixar a ele de todos estes trabalhos, e sempre saía consolada da oração e com novas forças. A eles não ousava eu contradizer, porque via que era tudo pior, pois lhes parecia pouca humildade. Com o meu confessor tratava. Ele consolava-me sempre muito quando me via aflita. Como as visões foram crescendo, um deles, que antes me ajudava, com quem me confessava algumas vezes quando o ministro não podia, começou a dizer que era claro ser obra do demônio. Mandaram-me, visto não me ser possível resistir, que me benzesse quando visse alguma visão, e fizesse figas, porque podia ter por certo que era demônio, e com isto ele não viria, e que não tivesse medo, pois Deus me guardaria e me tiraria estas visões. Para mim era isto causa de grande pesar, porque, como não podia crer senão que era Deus, era coisa terrível para mim. E tampouco podia desejar, como tenho dito, que me fossem tiradas. Mas, enfim, fazia quanto me mandavam.
Suplicava muito ao Senhor que me livrasse de ser enganada. Isto sempre o fazia, e com muitas lágrimas. E eu pedia a São Pedro e a São Paulo, porque o Senhor me disse, como foi no seu dia que ele me apareceu pela primeira vez, que eles me guardariam para que não fosse enganada. E assim os via muitas vezes ao meu lado esquerdo muito claramente, embora não por visão imaginária. Eram estes gloriosos santos muito meus senhores. Dava-me grandíssima pena ter de fazer figas quando via esta visão do Senhor. É que quando eu o via presente, embora me fizessem em pedaços, não podia crer que era o demônio. E assim isto foi um gênero de penitência bem grande para mim. E para não me andar tanto a benzer, tomava uma cruz na mão. Isto fazia-o quase sempre. As figas não tão de contínuo, porque sentia-o muito. Lembrava-me das injúrias que lhe tinham feito os judeus e suplicava-lhe me perdoasse, porque o fazia para obedecer a quem ele tinha em seu lugar e que não me culpasse, pois eram os ministros que ele tinha posto na sua igreja. Dizia-me o Senhor que não me perturbasse com isso, que fazia bem em obedecer, mas ele faria com que se entendesse a verdade. Quando me tiraram a oração, pareceu-me que ficara magoado. Disse-me que lhes dissesse que aquilo já era tirania. Dava-me razões para que entendesse que não era demônio. Algumas direi depois. Uma vez, tendo eu a cruz na mão que a trazia num rosário, pegou nela o Senhor com a sua, e quando ma tornou a dar, tinha 4 pedras grandes, muito mais preciosas que diamantes, e isto sem comparação. É que nem quase mesmo a pode haver com o que se vê de sobrenatural, pois o diamante parece coisa contrafeita e imperfeita à vista das pedras preciosas que lá se vêem. Tinha as 5 chagas de muita linda feitura. Disse-me o Senhor que assim haveria de aí em diante. E assim foi que não via a madeira de que era feita, senão estas pedras. Mas isto a ninguém acontecia, senão a mim. Desde que me mandaram fazer estas tais provas e resistir, foi muito maior o crescimento das mercês, e em me querendo distrair, nunca saía da oração. Até dormindo me parecia que estava nela. Então cresciam o amor e as queixas que eu fazia ao Senhor, pois não podia sofrer, nem estava na minha mão deixar de pensar nele, por mais que eu quisesse e por mais que me esforçasse. Contudo, obedecia quando podia. Mas nisto pouco ou nada podia, e o Senhor nunca me dispensou de obedecer. Mas, ainda que me dizia para o fazer, assegurava-me por outro lado e ensinava-me o que lhes havia de dizer. E assim ainda o faz agora. Dava-me razões tão fortes que a mim me incutiam inteira segurança. Dentro de pouco tempo começou Sua Majestade, como mo tinha prometido, a mostrar mais claramente que era ele, crescendo em mim um amor tão grande de Deus que não sabia quem mo infundia, porque era muito sobrenatural, nem eu o procurava. Via-me morrer com desejo de ver a Deus, e não sabia onde via de buscar esta vida, a não ser com a morte. Davam-me os ímpetos tão grandes deste amor que, embora não fossem tão insofríveis como os que já de outra vez tenho dito, nem de tanto valor, eu não sabia que fazer de mim. Nada me satisfazia, nem eu cabia em mim, senão que verdadeiramente me parecia que se me arrancava a alma. Ó artifício soberano do Senhor, de que indústria tão delicada usáveis para com a vossa escrava miserável! Escondi-vos de mim e apartáveis-me com vosso amor com uma morte tão saborosa que nunca a alma quereria sair dela. Quem não tiver passado por estes ímpetos tão grandes, impossível é podê-lo entender. Não é desassossego do peito, nem umas devoções que costumam dar muitas vezes, que parece afogam o espírito, que não cabe em si.
Esta oração é mais baixa, e devem-se reprimir estes ímpetos, procurando, com suavidade, recolhê-los dentro de si e acalmar a alma. Pois isto é como meninos que têm um choro acelerado e parece que se vão abafar, e com dar-lhes de beber, cessa aquele demasiado sentimento. Assim aqui, a razão procure atalhar, retesando a rédea, porque poderia ser que para isto concorresse o mesmo natural. Revire a consideração com o temor de que nem tudo aquilo é perfeito. Nem tudo aquilo é perfeito. Mas que nisto pode ter muita parte a sensibilidade. E acalme esta criança com um regalo de amor que a faça mover a amar com suavidade e não aos empurrões, como dizem. Recolha este amor dentro de si e não seja como panela que ferve demasiado, porque pondo lenha sem discrição, se derrama toda. Modere a causa que lhe serviu para atear esse fogo e procure abafar a chama com lágrimas suaves e não penosas, como são a destes sentimentos, que fazem muito dano. Eu as tive algumas vezes nos princípios, e deixavam-me com a cabeça perdida e o espírito cansado, de sorte que no outro dia, e até por mais tempo, não estava em condições de voltar à oração. Assim, pois, é mister grande discrição nos princípios, para que tudo vá com suavidade e se disponha o espírito a obrar interiormente. O exterior procure-se muito evitar. Estes outros ímpetos são diferentíssimos. Não pomos nós a lenha, antes parece que aceso já o fogo, de súbito nos lançam nele, para que nos queimemos. Não procura a alma que lhe doa esta chaga da ausência do Senhor, mas cravam-lhe por vezes uma seta no mais vivo das entranhas e do coração, que ela não sabe o que tem, nem o que quer. Mas cravam-lhe por vezes uma seta no mais vivo das entranhas e do coração, que ela não sabe o que tem, nem o que quer. Bem entende que quer Deus, e que a seta parece vir ervada para se aborrecer a si mesma por amor deste Senhor, e que perderia de boa vontade a vida por ele. Não se pode encarecer nem dizer o modo como Deus chaga a alma, e a grandíssima pena que dá, de modo que a faz não saber de si, mas esta é pena tão saborosa que não há deleite na vida que mais contento dê. Sempre a alma quereria, como tenho dito, estar morrendo deste mal. Esta junção de pena e glória trazia-me desatinada, pois não podia entender como aquilo podia ser. Ah, o que é ver uma alma ferida! Pois digo que se entende de maneira que bem se pode dizer ferida por tão excelente causa, e vê claramente que não fez nada por onde lhe viesse este amor, mas sim, parece-lhe que, do muito grande que o Senhor lhe tem, caiu nela de repente aquela centelha que a faz arder toda. Quantas vezes me recordo quando assim estou daquele verso de Davi: Quemadimodum desiderati servos ad fontes aquarum. É o Salmo 42. Dir-se-ia que o vejo cumprir-se ao pé da letra em mim. Quando isto não dá com tanta força, parece que se aplaca um pouco. Pelo menos a alma busca remédio, pois não sabe o que fazer com algumas penitências. Estas, porém, não se sentem, nem mesmo causa mais dor o derramar sangue do que se o corpo estivesse morto. Busca modos e maneiras para fazer alguma coisa em que padeça por amor de Deus, mas é tão grande a primeira dor que eu não conheço o tormento corporal que lhe atirasse. Como não está nisto remédio, são demasiado baixas estas medicinas para tão subido mal. Todavia, aquieta-se um pouco e algo disto passa, pedindo a Deus lhe dê remédio para seu mal. E nenhum vê senão a morte, pois só com esta pensa poder gozar de todo do seu bem. Outras vezes dá tão forte este ímpeto que nem isto, nem mesmo nada se consegue fazer. Tolhe todo o corpo,
e nem pés nem braços pode menear. Se está em pé, cai sentada, como coisa inanimada. Não pode nem mesmo respirar. Só dá uns gemidos, não grandes, porque mais não pode. São-no, porém, no sentimento. Quis o Senhor que visse então algumas vezes esta visão. Via um anjo ao pé de mim, para o lado esquerdo em forma corporal, o que não costumo ver senão por maravilha. Ainda que muitas vezes se me representam anjos, é sem os ver, senão como na visão passada, que disse primeiro. Nesta visão quis o Senhor que o visse assim. Não era grande, mas pequeno, formoso em extremo, o rosto tão encendido que parecia dos anjos mais sublime, que parecem todos se abrasam. Devem ser os que chamam querubins, que os nomes não nos dizem, mas bem vejo que no céu há tanta diferença de uns anjos a outros e destes outros a outros que não saberia dizer. Vai-lhe nas mãos um dardo de ouro comprido, e no fim da ponta de ferro me parecia que tinha um pouco de fogo. Parecia-me meter-me este pelo coração algumas vezes, e que me chegava às entranhas. Ao tirá-lo, dir-se-ia que as levava consigo e me deixava toda abrasada em grande amor de Deus. Era tão intensa a dor que me fazia dar aqueles queixumes e tão excessiva a suavidade que me causava esta grandíssima dor, que não se pode desejar que se tire, e nem a alma se contenta com menos do que com Deus. Não é dor corporal, senão espiritual, embora o corpo não deixa de ter a sua parte, e até muita. É um requebro tão suave que tem entre si a alma e Deus, que suplico a sua bondade o dê a gostar a quem pensar que minto. Os dias que isto durava, andava como aliada. Não queria ver nem falar, senão abraçar-me com a minha pena, que era para mim maior glória que quantas há em todo o criado. Isto me acontecia algumas vezes, quando quis o Senhor que me viesse estes arroubamentos tão grandes que, até mesmo estando entre muitas pessoas, não lhes podia resistir. E assim, com muita pena minha, se começaram a divulgar. Desde que os tenho, não sinto tanto esta pena, senão o que disse em outra parte, não me recordo em que capítulo, o qual é muito diferente em muitas coisas e de maior preço. Pois em começando esta pena de que agora falo, parece que o Senhor arrebata a alma e a põe em êxtase, e assim não há lugar para ter pena nem padecer, porque vem logo o gozar. Seja bendito para sempre, que tantas mercês faz a quem tão mal corresponde a tão grandes benefícios. Capítulo 30 retoma a narração da sua vida e diz como o Senhor remediou muito seus trabalhos, trazendo ao lugar onde ela estava o santo varão Frei Pedro de Alcântara, da ordem do glorioso São Francisco. Trata também de grandes tentações e trabalhos interiores que passava algumas vezes. Vendo eu, pois, o pouco ou nada que conseguia fazer para não ter estes ímpetos tão grandes, também já eu temia de os ter, porque, pena e contento, não podia eu entender como podiam andar juntos. Pena corporal e contento espiritual já eu sabia que era bem possível, mas tão excessiva pena espiritual e com tão grandíssimo gosto, isto me desatinava. E até não cessava de procurar resistir-lhe, mas podia tão pouco que algumas vezes me cansava. Amparava-me com a cruz e queria me defender daquele que com ela nos amparou a todos. Via que ninguém me entendia, que isto era muito claro para mim, mas não ousava dizer senão a meu confessor, porque seria dizer bem de verdade que não tinha humildade. Foi o Senhor servido de remediar grande parte do meu trabalho e por então todo ele com trazer a este lugar o bendito Frei Pedro de Alcântara, de quem já fiz menção e disse um pouco da sua penitência. Entre outras coisas, certificaram-me que durante 20 anos tinha trazido continuamente um cilício de folhas de lata.
É autor de uns pequenos livros de oração que agora se usam muito em língua vulgar, porque, como quem a tinha bem exercitado, escreveu muito proveitosamente para os que a têm. Guardou a primeira regra do bem-aventurado São Francisco com todo rigor, e mais um pouco que lá fica dito. Soube, pois, a viúva, serva de Deus e minha amiga, de quem tenho falado, que estava aqui tão grande varão. Sabia a minha necessidade, pois era testemunha das minhas aflições e me consolava muito. Era tanta a sua fé que não podia deixar de crer que era Espírito de Deus, o que todos os mais diziam ser do demônio. Como é pessoa de muito bom entendimento e de muito segredo, e a quem o Senhor fazia muitas mercês na oração, quis sua majestade dar-lhe luz no que os letrados ignoravam. Davam-me licença meus confessores para que me descansasse nela, comunicando-lhe algumas coisas que então tinha, pois por muitas razões era digna disso. Cabia-lhe algumas vezes parte das mercês que o Senhor me fazia, com avisos muito proveitosos para sua alma. Pois, assim que o soube, para que mais facilmente pudesse tratar com ele, sem dizer-me nada, alcançou licença do meu provincial para que estivesse 8 dias em sua casa. Aí, em algumas igrejas, falei com ele algumas vezes, muitas vezes, nesta primeira vez que aqui esteve. E depois, em diversos tempos, comuniquei muito com ele. Dei-lhe conta, em suma, da minha vida e maneira de proceder na oração com a maior clareza que eu soube. Isto tenho eu tido sempre, tratar com toda claridade e verdade com aqueles a quem comunico a minha alma. Até os primeiros movimentos quisera eu lhes fossem manifestos, e nas coisas mais duvidosas e de suspeita, eu os arguía com razões contra mim. Assim, sem dobleza e subterfúgio, tratei com ele da minha alma. Quase logo no princípio vi que me entendia por experiência, e isto era tudo o que eu precisava. É que então eu não me sabia entender como agora para o saber dizer, que depois recebi de Deus o saber compreender e dizer as mercês que Sua Majestade me faz. Era, pois, mister que tivesse passado por isso quem de todo me entendesse e declarasse o que era. Ele deu-me grandíssima luz, porque, pelo menos nas visões que não eram imaginárias, eu não podia entender o que podia ser aquilo, e nas que via com os olhos da alma, tampouco entendia como podia ser. Pois, como tenho dito, só era das que se veem com os olhos corporais que me parecia a mim que havia de fazer caso, e estas não as tinha eu. Este santo homem deu-me luz em tudo, e tudo me explicou. Disse-me que não tivesse pena, mas sim louvasse a Deus e estivesse tão certa de que era espírito seu, que a não ser a fé, coisa mais verdadeira não podia haver, nem que tanto se pudesse crer. Consolava-se muito comigo e dava-me todo o seu favor e mercê, e sempre depois teve muito cuidado de mim e dava-me parte de suas coisas e negócios. E como me via com desejos de que ele já pusera por obra, pois estes dávamos o Senhor muito decididos, e me via com tanto ânimo, gostava de tratar comigo. É que, para aqueles a quem o Senhor chega a este estado, não há prazer nem consolo que iguale ao de topar com pessoas a quem lhes parece ter o Senhor concedido princípios disto mesmo. Então não devia eu ter muito mais, ao que me parece. E praz ao Senhor que eu tenho agora. Teve grandíssima pena de mim. Disse-me que uma das maiores provações deste mundo era o que eu tinha padecido, que era a contradição dos bons. Ainda me restava muito a padecer, porque sempre teria necessidade de ajuda e não havia nesta cidade quem me entendesse. Ele falaria, no entanto, ao que me confessava e a um dos que mais penas me dava, que era este cavalheiro casado de quem já falei. Este, como quem me tinha maior amizade, me fazia toda a guerra. É alma temerosa e santa, e como pouco antes me tinha visto tão ruim, não acabava de se tranquilizar. E assim o fez este santo varão, que lhes falou a ambos, e lhes deu causas e razões para que se tranquilizassem e não me inquietassem mais. O confessor de pouco precisava, mas o cavalheiro tanto, que ainda de todo não bastou. Contribuiu, porém, para que não me amedrontasse tanto.
Ficamos combinados em eu lhe escrever de aí em diante o que me sucedesse de novo e de mutuamente nos encomendarmos muito a Deus. Era tanta a sua humildade que tinha em conta as orações desta miserável. Era muita a minha confusão. Deixou-me com grandíssimo consolo e contentamento, e fez com que eu tivesse oração com segurança e não duvidasse de que era de Deus. Daquilo do que eu tivesse alguma dúvida, e de tudo, para maior segurança, desse parte ao confessor, e com isto vivesse tranquila. Mas nem assim eu podia ter essa segurança de todo em todo, porque me levava o Senhor por caminho de temer, crendo que era demônio quando me diziam que o era. Ninguém podia, no entanto, fazer com que eu tivesse temor ou segurança de maneira a que lhes pudesse dar mais crédito do que aquele que o Senhor punha na minha alma. Assim é que, embora me consolasse e sossegasse, não lhe dei tanto crédito, para ficar de todo sem temor, em especial quando o Senhor me deixava nos trabalhos de alma que agora direi. Contudo, fiquei, como digo, muito consolada. Não me fartava de dar graças a Deus e ao glorioso Pai São José, pois me pareceu que o trouxera, porque era comissário-geral da custódia de São José, a quem eu muito me encomendava, e a Nossa Senhora. Acontecia-me algumas vezes, e ainda agora me acontece, embora não tantas, estar com grandíssimos trabalhos de alma e ao mesmo tempo com tormentos e dores no corpo, de males tão fortes que não me podia valer. Outras vezes tinha males corporais muito graves, e como não tinha os da alma, passava-os com muita alegria. Mas quando era tudo junto, era tão grande trabalho que me via na maior aflição. Todas as mercês que o Senhor me fizera se me olvidavam. Só me ficava a memória como de coisa que se sonhou, para dar pena. É que se entorpece o entendimento, de modo que me fazia andar com 1000 dúvidas e suspeitas, parecendo-me que não o tinha entendido bem e que talvez fosse ilusão minha. Bastava que andasse eu enganada, sem que enganasse os bons. Parecia-me ser eu tão má, que quantos males e heresias se tinham levantado, eram por meus pecados. Esta é uma humildade falsa, que o demônio inventava para desassossegar-me. E tentar se podia trazer a alma à desesperação. Tenho já tanta experiência que é coisa de demônio, que ele, como já vê que o entendo, não me atormenta mais nisto tantas vezes como costumava. Isto vê-se claramente na inquietação e desassossego com que começa, no alvoroço que dá na alma todo o tempo que dura, na escuridão e aflição que nela deixa, e na secura e má disposição para a oração e para qualquer bem. Dir-se-ia que afoga a alma e ata o corpo para que de nada aproveite. Porém, a humildade verdadeira, embora a alma se conheça por ruim e nos dê pena ver o que somos e pensemos grandes encarecimentos da nossa maldade, tão grandes como os que ficam dito e se sintam de verdade, a verdadeira humildade não vem com alvoroto, nem desassossega a alma, nem a escurece e nem traz secura. Antes, ao contrário, pois é tudo ao revés, arregala com quietude, com suavidade, com luz. Todavia, com pena, que, por outra parte, conforta por ver quão grande mercê lhe faz Deus em lhe dar aquela pena e quão bem empregada é. Dói-lhe o que ofendeu a Deus, e, por outra parte, a sua misericórdia a dilata. Tem luz para se confundir a si mesma, e louva a sua majestade porque tanto lhe sofreu. Nesta outra humildade que insinua ao demônio, não há luz para nenhum bem. Tudo lhe parece e põe Deus a fogo e sangue. Representa-lhe a justiça, e embora tenha fé de que há misericórdia, ajuda a maior tormento, porque parece que se estava obrigada a mais. É uma invenção do demônio, das mais penosas e sutis e dissimuladas que tenho conhecido dele, e assim quiser avisar vossa mercê para que, se por aqui o tentar, tenha alguma luz e o conheça, se ele lhe deixar entendimento para o perceber. Não pense que bastam letras e saber, pois embora a mim tudo me falte, depois que saio disto,
Bem vejo que é desatino. O que tenho entendido é que o Senhor assim o quer e permite e dá licença ao demônio, como lhe a deu para que tentasse a Jó, embora a mim, como a ruim, não seja com aquele rigor. Isto tem me acontecido, e me recordo de uma ter sido um dia antes da véspera do Corpo de Deus, festa de que sou devota, embora não tanto como devia. Desta vez durou-me só até o dia da festa, que de outras vezes durou-me 8 e 15 dias e até 3 semanas, e não sei se mais, em especial as Semanas Santas em que costumo ter as minhas delícias de oração. Acontece-me que o demônio me prende de repente o entendimento, com coisas tão ridículas às vezes que em outras ocasiões me riria delas, e o faz estar trabucando em tudo o que ele quer. A alma fica ali aferrolhada, sem ser senhora de si, sem poder pensar outra coisa a mais que os disparates que ele lhe representa, que quase não tem tomo. Nem atam, nem desatam. Só atam para oprimir a alma de maneira que não cabe em si. É assim que me tem acontecido, parecer-me que andam os demônios como que jogando a bola com a alma, e sem ela conseguir livrar-se de seu poder. Não se pode dizer o que neste caso se padece. Ela anda a buscar amparo e permite Deus que não o encontre. Só fica sempre a razão do livre alvedrio, mas não clara. Digo eu que deve ser quase como ter vendado os olhos, como uma pessoa que muitas vezes tem ido por um caminho que, embora seja de noite e às escuras, pelo tino anterior, já sabe onde pode tropeçar, porque o tem visto de dia e guarda-se daquele perigo. Assim é aqui para não ofender a Deus. Parece que se vai pelo costume. Deixemos de parte o mantê-la ao Senhor, que é o que faz ao caso. A fé está então tão amortecida e dormente como todas as demais virtudes, embora não perdida, pois que bem acredita o que a Igreja crê e tem por verdade, mas pronunciado com a boca, e parece-lhe, por outro lado, que a apertam e entorpecem, pois tem a impressão que é quase como uma coisa que ouviu de longe que ela conhece a Deus. O amor tem-no tão tíbio que, se ouve falar dele, escuta como uma coisa que crê ser assim porque a Igreja o tem por verdade, mas não tem memória daquilo que tem experimentado em si. E rezar ou estar em solidão não é senão para lhe causar mais angústia, porque o tormento que sente em si é insuportável, incomportável. A meu parecer, é um pouco cópia do inferno. Isto é assim segundo o Senhor me deu a entender numa visão, porque a alma se queima em si sem saber quem nem por onde lhe põe em fogo, nem como fugir dele, nem com que o apagar. Pois querer buscar remédio lendo é como se não o soubesse. Uma vez aconteceu-me ir ler uma vida de um santo a ver se me embebia e consolava com o que ele padeceu. E ler 4 ou 5 vezes outras tantas linhas, e apesar de serem língua vulgar, ainda menos entender delas no fim do que no princípio. E assim eu deixei. Isto me aconteceu muitas vezes, senão que desta me recordo mais em particular. Ter, pois, conversação com alguém é pior, porque o demônio incute um espírito tão desabrido de ira que me parece a todos quereria comer, sem poder fazer mais nada. Alguma coisa parece, no entanto, que faço em me ir à mão, ou falo o Senhor em ter de sua mão a quem assim está, para que não diga nem faça contra os seus próximos, coisa que os prejudique e em que ofenda a Deus. Pois ir ao confessor, o certo é que muitas vezes me acontecia isto que direi. Embora, sendo tão santos como são os que neste tempo tratei e trato, me diziam palavras e me ralhavam com uma aspereza tal que depois, quando eu lhes repetia, eles mesmos se espantavam e me diziam que mais não estava em sua mão, porque ainda que propusessem a si mesmos não o fazer de outras vezes, quando tivesse semelhantes trabalhos de corpo e de alma,
porque ficavam depois com compaixão e até escrúpulo, e se determinavam a consolar-me com piedade, ainda assim não podiam. Não diziam eles palavras más, digo em que ofendessem a Deus, não, mas as mais desabridas que se sofriam num confessor. Deviam pretender mortificar-me, e embora outras vezes gostava e estivesse para o sofrer, então tudo me era tormento. Pois dá-me também para recear que os engano. Ia então a eles e avisava-os muito deveras que se acautelassem de mim, que poderia ser que os enganasse. Bem via eu que com advertência não o faria, nem lhes diria mentira, mas tudo me era causa de temor. E um deles me disse uma vez, pois entendeu a tentação, que não me afligisse, porque embora eu quisesse enganá-lo, senso tinha ele para não se deixar enganar. Deu-me isto muita consolação. Algumas vezes, e quase de ordinário, pelo menos o mais contínuo, em acabando de comungar, descansava. Até algumas vezes, em chegando ao sacramento, logo no mesmo tempo ficava tão boa alma e corpo que eu me espantava. Não parece senão que num instante se desfazem todas as trevas da alma e desponta o sol. Então conheci as tontices em que tinha estado metida. Outras vezes, com uma só palavra que me dizia o Senhor, como não estejas aflita, não tenhas medo, como já deixei dito de outra vez, ou com ver alguma visão, já ficava de todo sã, como se nunca tivesse tido nada. Regalava-me com Deus, queixava-me a Ele, como consentia que tantos tormentos padecesse. Mas tudo isso era bem pago, pois que quase sempre vinham depois em grande abundância às mercês. Não me parece senão que a alma sai como o ouro do crisol, mais afinada e clarificada para ver em si o Senhor. E assim se fazem depois pequenos estes trabalhos, apesar de parecerem incomportáveis, e se desejam tornar a padecer. Se o Senhor disso, mais se há de servir. E ainda que haja mais tribulações e perseguições, conquanto se passem sem ofender o Senhor e de as padecer por Ele, tudo é para maior lucro, embora eu não os leve como se hão de levar, senão muito imperfeitamente. Outras vezes me vinham e vêm tribulações de outro gênero, que de todo em todo me parece que se me tira a possibilidade de pensar coisa boa, nem desejá-la fazer, e só me fica a alma e o corpo de todo inútil e pesado. Mas não tenho com isto essas outras tentações e desassossegos, apenas um desgosto, sem entender de quê, e nada me contenta a alma. Procurava então fazer boas obras exteriores para me ocupar um tanto à força, e reconheço bem o pouco que é uma alma quando se esconde a graça. Não me causava isto muita pena, porque o ver assim minha baixeza me dava alguma satisfação. Outras vezes acho-me de modo que tão pouco posso pensar coisa ordenada a respeito de Deus, nem de bem que vá em algum assento, nem ter oração ainda que esteja em soledade. Mas sinto que o conheço. O entendimento e a imaginação entendo eu que é o que aqui me estorva, pois a vontade me parece que está boa e disposta para todo bem. Este entendimento, porém, está tão perdido que não parece senão um louco furioso que ninguém consegue atar. Nem sou senhora de o fazer estar quedo, sequer o tempo de um credo. Algumas vezes me rio e conheço minha miséria. Fico a olhar para ela e deixo-a ver o que faz. Glória a Deus! Nunca, nem por acaso, vai a coisa má, senão indiferente, se há alguma coisa a fazer aqui, ali ou acolá. Conheço então melhor a grandíssima mercê que me faz o Senhor quando está atado este louco em perfeita contemplação. Vejo o que seria se me vissem neste desvario as pessoas que me têm por boa. Tenho lástima grande de ver a alma em tão má companhia. Desejo vê-la com liberdade. E assim digo ao Senhor: quando, meu Deus, Deus meu, chegarei finalmente a ver a minha alma toda unida em vosso louvor, de modo a que vos gozem todas as potências? Não permitais já, Senhor, que seja assim despedaçada, que não parece senão que cada pedaço anda disperso por seu lado.
Isto padeço eu muitas vezes. Algumas bem entendo que faz muito ao caso a pouca saúde corporal. Recordo-me muito do dano que nos fez o primeiro pecado, e que daqui nos vem, penso eu, sermos incapazes de gozar de tanto bem em um ser. E devem ser os meus que, se eu não tivesse cometido tantos, estaria com mais inteireza no bem. Passei também outro grande trabalho, pois como me parecia entender todos os livros que lia, que tratam de oração, e que o Senhor já me tinha dado aquilo, achei que não tinha necessidade deles, e assim não os lia, mas sim vida de santos. Porque, como eu me vejo tão falha no que eles serviam a Deus, isto parece que me aproveita e anima. Parecia-me, pois, pouca humildade pensar que já tinha chegado a ter aquela oração. E como não podia conseguir de mim mesma pensar outra coisa, dava-me isto muita pena. Até que letrados e o bendito Frei Pedro de Alcântara me disseram que não fizesse caso. Bem vejo eu que no servir a Deus ainda não comecei, embora no fazer-me Sua Majestade mercês seja como aos muito bons, e que sou a mesma imperfeição, a não ser nos desejos e em amor, pois nisto bem vejo me favoreceu o Senhor, para que eu possa servir em alguma coisa. Bem me parece a mim que o amo, mas as obras me desconsolam e as muitas imperfeições que vejo em mim. Outras vezes dá-me uma tontice de alma, digo eu que é, pois nem bem nem mal me parece que faço, se não andar na pegada das pessoas, como dizem. Sem pena nem glória, não lhe dá vida nem morte, nem prazer nem pesar, nem parece que se sinta nada. Parece-me a mim que anda a alma como um jumentinho que passe, que se sustenta porque lhe dão de comer, e come quase sem o sentir. É que neste estado a alma não deve estar sem comer algumas grandes mercês de Deus, pois em vida tão miserável não lhe pesa viver, e leva isto com igualdade de ânimo. Mas não se sentem movimentos nem efeitos para que a alma o entenda. Parece-me agora a mim que é como um navegar com os ares muito serenos, que se anda muito sem entender como. Nestas outras maneiras são tão grandes os efeitos que a alma vê quase logo sua melhoria, porque fervem os desejos e nunca acaba a alma de satisfazer-se. Isto tem os grandes ímpetos de amor que tenho dito, em que Deus os dá. É como umas fontezinhas que eu tenho visto manar, que nunca cessam de fazer mover a areia para o alto. Ao natural me parece este exemplo ou comparação das almas que aqui chegam. Sempre está bulindo o amor e pensando o que fará. Não cabe em si. Como na terra parece que não cabe aquela água, senão que a lança de si. Assim está a alma muito de ordinário, que não sossega nem cabe em si com o amor que tem. Já ele a tem embebida em si. Quereria que outras bebessem, pois a ela não lhe faz falta, para que a ajudassem a louvar a Deus. Quantas vezes me recordo da água viva de que falou o Senhor à samaritana. E assim sou muito afeiçoada àquele evangelho. Quantas vezes me recordo da água viva de que falou o Senhor à samaritana. Sou muito afeiçoada àquele evangelho. E certo é que, sem entender como agora este bem, já o era desde muito criança, suplicava muitas vezes ao Senhor que me desse daquela água. E onde eu estava sempre, tinha um quadro de quando o Senhor chegou ao poço com este letreiro: Domine, dá-me aquam. Parece também como um fogo que é grande, e para que não se apague é preciso que tenha que queimar. São assim as almas que digo, ainda que fosse muito à sua custa, quereriam trazer lenha para que não cessasse este fogo. Eu sou tal que até com palhas que pudesse lançar nele me contentaria. E assim me acontece muitas e muitas vezes. Umas eu me rio e outras me aflijo muito. O movimento interior incita-me a que sirva em algo, já que não sou para mais, em pôr ramitos e flores em imagens, em varrer, em compor um oratório,
em umas coisitas tão baixas que me fazia confusão. Se fazia alguma penitência, era tudo pouco, e de maneira que, a não aceitar o Senhor à vontade, via que era sem nenhum préstimo, e eu mesma me ria de mim. Pois não tem pouco trabalho as almas a quem Deus dá por sua bondade este fogo de seu amor em abundância, se lhes faltarem forças corporais para fazer alguma coisa por ele. É uma pena bem grande, porque, como lhe faltam forças para deitar alguma lenha neste fogo, e ela morre para que não se apague, parece-me que dentro de si ela se consome e se faz cinza, e desfaz em lágrimas, e se queima. E é grande tormento, embora saboroso. Louve muito e muito ao Senhor a alma que chegou aqui e a quem ele dá forças corporais para fazer penitência, ou lhe deu letras e talentos e liberdade para pregar e confessar e levar almas a Deus, que não sabe nem entende o bem que tem, se não chegou a experimentar o que é não poder nada no serviço do Senhor e receber sempre muito. Seja bendito por tudo e deem-lhe glória aos anjos. Amém. E não sei se faço bem em escrever tantas minudências, como vossa mercê me tornou a mandar que não se me desse nada de me alongar, nem deixasse nada por dizer, vou tratando com clareza e verdade tudo que me recorda. E não pode deixar de ficar muito por dizer, porque teria de gastar muito mais tempo, e tenho tão pouco, como tenho dito, e porventura, para não tirar nenhum proveito.